João capítulo 3, no versículo 1. E nessa noite eu quero compartilhar de algumas coisas que Deus tem falado. E eu tenho meditado nesse texto há alguns dias, porque eu ia ministrar numa pregação, numa quinta-feira, e acabou não dando, a respeito de vida no Espírito. E eu tenho meditado muito a respeito desta passagem da vida de Nicodemos. Ele diz assim, João capítulo 3, o verso 1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Oh Pai, o Senhor conhece o nosso coração, sabe da necessidade do nosso coração, sabe da necessidade da nossa alma, sabe das necessidades espirituais que temos. Que o Senhor possa falar conosco através desta palavra de uma forma objetiva, de uma forma clara, que nós possamos discernir que é o Senhor falando, em nome de Jesus. As pessoas ficavam admiradas com o que Jesus falava, da forma que ele falava, nos momentos que ele falava. E uma fala de Jesus trouxe uma indignação no coração de Nicodemos. Nicodemos fala: como assim, Senhor? Tem que nascer de novo, eu já sou nascido. E Nicodemos, ele era um chefe maioral dos fariseus. À noite ele foi ter com Jesus. À noite fala de: eu preciso ir escondido num horário que ninguém me veja, mas eu preciso ir até aquele que tem a solução para os meus problemas. Eu preciso ir até aquele que tem uma resposta para as minhas perguntas. Mas por manter um status, mas para manter uma posição, Nicodemos não foi de dia. Ele falou: bom, eu vou à noite e eu sei mais ou menos onde encontrar Jesus, e eu vou ao encontro dele, porque Jesus, ele tinha uma rotina, ele passava o dia todo realizando milagre, e à noite ele ia para o monte orar. Então talvez Nicodemos esperou Jesus ali pelo meio do caminho, falou: eu vou pegar Jesus agora. Assim talvez como Zaqueu, e talvez como homens de Deus na Bíblia, que esperaram o momento certo de abordar Jesus. E ele chega até Jesus, ele fala assim: Senhor, eu vejo que tudo que o Senhor faz é de Deus. Deus tem que estar na tua vida. Por quê? O que mostra Deus na minha vida não são minhas palavras, são os meus frutos. O que mostra Deus na minha vida não é o que eu falo, são os frutos mediante aquilo que eu faço. Então ele fala assim: tem que ser Deus na vida desse cara. Não pode, porque os milagres que ele realiza, as coisas que ele faz, homem normal não faria. Os frutos testificam a respeito de Jesus. Os frutos testificam a meu respeito. Os frutos testificam ao seu respeito. Não as obras, mas os frutos.
Não os resultados, porque quem dá resultado é na empresa. Resultado ele é mediante a um esforço. Fruto, ele tem semente. Então o fruto que eu gero, ele tem que dar semente para continuar progredindo, ou continuar nascendo e crescendo. Então ele chega até Jesus e ele fala assim: só pode ser Deus na sua vida. Então quando nós olhamos para algumas pessoas, a gente fala: só pode ser Deus na vida dessa pessoa. Não é possível. Os frutos que ele dá não é de si mesmo. Os frutos que ele dá não é de uma mente humana. São frutos gerados no Espírito e por meio do Espírito. E Nicodemos ficou encafifado, Nicodemos ficou encucado. Nicodemos falou: eu preciso ir lá conversar com ele. Então Nicodemos aborda Jesus, e ele diz para Jesus ali: Rabi, ele chega com todo respeito, porque ele era um judeu, ele era um dos maiorais, ele era um homem que conhecia as autoridades. Não tem como eu chegar para uma autoridade e falar: e aí, mano, beleza? Vai talvez já tenha ido em algum tribunal, ou no juiz, no fórum. Chega lá pro juiz e fala: e aí, mano, beleza? Eu me lembro que uma vez eu fui entrar no fórum, tinha um botão aqui desabotoado. O segurança falou: senhor, pode entrar, mas dá para o senhor abotoar esse botão aqui? Eu falei: opa. Eu falei: mas eu não tenho pelo no peito. Ele falou: não, mas precisa abotoar. Quase, eu falei: esse aqui pode deixar que tá muito calor. Não. Então eu não tenho como chegar diante de uma autoridade de qualquer maneira, e Nicodemos sabia disso. Ele chega com todo o respeito e submissão àquela autoridade. Ele fala: Rabi, não vim te questionar, vim expor uma dúvida. E aí ele fala assim: sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de quem? Da parte de quem está aí? De Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ninguém pode realizar o que o Senhor está realizando se Deus não for na sua vida. E o que eu quero meditar um pouco, que quero ser breve nessa noite, é a respeito de quem nós somos em Deus. Porque quem eu sou em Deus não são minhas palavras que vão falar, são meus frutos. Quem eu sou em Deus não é o modo de vestir que vai falar, mas são os meus frutos. Quem eu sou em Deus não se dá por uma foto no Facebook com a Bíblia na mão e dizendo: a paz do Senhor, irmão, mas são meus frutos. O que determina se eu sou de Deus ou não, não são minhas palavras, são meus frutos. E esse homem chega testificando isso a Jesus, fala: o Senhor tem realizado muitos sinais, o Senhor tem feito muitas coisas, tem que ser Deus na sua vida, não é possível, só pode ser Deus na sua vida. E aí ele continua falando com Jesus a respeito disso. E aí Jesus fala assim: olha, eu vou te dizer uma coisa de verdade, se você não nascer de novo, esquece. Se você não nascer de novo, esquece. Por quê? Porque um nascer de novo fala de uma morte, e a morte não física. Eu preciso morrer para ressuscitar em Cristo. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4,19: eu tenho dores de parto, porque Cristo está sendo gerado em você, Eliezer. A minha oração não é que você seja um ótimo baterista. A minha oração não é que você seja fortão. A minha oração é que você dê frutos. A minha oração não é para que o meu nome seja conhecido, mas que Cristo se manifeste e seja conhecido através da minha vida. Então Jesus pega aquele homem e fala assim: olha, você vive uma vida boa, dentro de um contexto legalista. Você vive uma vida boa, dentro de um contexto religioso. Você vive uma vida boa, dentro de um contexto empresarial. Tudo isso é bom,
Mas agora eu quero dizer uma coisa para você: você vai ter que morrer para tudo isso, e você vai ter que nascer de novo, porque o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Há duas naturezas que brigam constantemente dentro de nós: a natureza adâmica e a natureza de Cristo. A Bíblia diz que a carne, ela milita contra o Espírito. E nós estamos vivendo um tempo profético na nação. Não tem como mais eu olhar para o quintal da minha casa e julgar o mundo pelo quintal da minha casa. A igreja, ela é muito maior do que essas quatro paredes. O que está acontecendo, a questão de transição governamental no nosso país, fala de uma transição de autoridade. E que não é mais tempo de brincar, mas é tempo de olhar de cara feia. Eu contei para minha esposa que essa noite eu sonhei que eu estava pregando na igreja. E eu cantei uma música. Eu queria cantar uma música que a minha filha canta. Como que é a música? Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me mete em medo. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha a cara feia que o papai vai fazer. O papai tem que fazer a cara feia. Então ela fica cantando essa musiquinha no carro. Aí tem que virar toda hora. Então eu tenho que fazer a cara feia, a mamãe cara feia, o Bob Esponja cara feia. E nesse sonho eu cantava essa música. Olha, irmãos, eu quero cantar uma música que a minha filha canta todo dia, palhacinho de brinquedo. E as pessoas começaram a levantar e ir embora. E eu falei: Deus, o que aconteceu? Não agradei? Deus falou assim: acabou o tempo de brincar, é tempo de falar sério. Acabou o tempo de cantar palhacinho de brinquedo, é tempo de falar as verdades do reino. Ah, mas é dura a palavra, mas foi dura para Nicodemos. Nicodemos falando: minha mente humana, Deus, Jesus não alcança a revelação que o Senhor está tentando me passar. E aí Jesus fala para ele: você não vai entender, porque quem é carne, quem é espírito. Você só vai entender o que eu estou te falando quando você passar a ser espiritual. E aí ele fala assim: mas como assim? Qual é este processo de passar de carne para espírito? Eu vou ter que entrar novamente dentro da minha mãe? Jesus olha e fala assim: meu, não acredito que você está falando uma coisa dessa. Não acredito que você está me perguntando isso. Não, mas é até onde a minha mente carnal ou minha mente adâmica alcança. Eu não consigo entender essa revelação que o Senhor está tentando me passar. E Jesus olha para ele e fala assim: pô, mas você está falando sério, cara? Você está perguntando mesmo? Você tem que entrar dentro da sua mãe? Se coloque em pé aí, minha mãe, por favor. Imagina Nicodemos ali, tamanho da minha mãe, Jesus. Obrigado, Deus abençoe, profeta eles. Mas como eu vou entrar dentro dela? Não tem como. Eu ia até trazer a foto de um pastor amigo meu. Hoje ele tirou uma foto na praia. Ele tirou uma foto, aquelas fotos, como que chama, Andy? Aquela foto de perspectiva, como que é? De perspectiva? Que você tira a foto aqui, a outra vai lá no fundo lá. Bom, enfim, ele tirou a foto assim, ó, abrindo a boca, e a mulher dele assim, ó. Então na foto parece que ela está mergulhando dentro dele. A hora que eu olhei aquela foto, eu falei: uau, é isso! Quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo faz dentro de nós. Fala: agora eu passo a habitar aí. Agora a minha morada é você. Não é você que vai entrar em mim, é eu que vou entrar em você. Era isso que Nicodemos não entendia. Peraí, Deus, a minha mente não está conseguindo alcançar a revelação. É lógico, porque ainda você é carnal, Nicodemos. Se você fosse espiritual, você ia entender o que eu estou te dizendo. Basta você nascer de novo, mas vai ter que passar por um processo de morte. Para que Cristo seja gerado em nós, a nossa natureza adâmica precisa morrer. A natureza de Adão em nós precisa morrer. Os meus desejos carnais precisam morrer. As obras da minha carne precisam ser aniquiladas, para aquilo que é de Cristo possa ser gerado em mim.
E aí Jesus fala para ele assim: olha, Nicodemos, deixa eu dizer uma coisa para você, há duas naturezas, a carnal e a espiritual, a adâmica e a minha natureza em vós. Mas para que eu seja gerado em você, você precisa passar pelo processo de morte. E aí Jesus diz assim: olha, precisa haver um tempo de morte, e essa morte ela gera um tempo de transição novo. E ele fala que assim, ó, versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não fique admirado por eu dizer, ou seja, não fique embasbacado, não faça essa cara. Eu estou liberando uma palavra sobre você, Nicodemos. Mas aí ele diz assim: vocês precisam nascer de novo, porque todo dia a minha natureza adâmica, a minha natureza carnal, ela tenta dar uns trimelique. A sua é assim? O apóstolo Paulo fala que a carne ela milita contra o espírito. Aquilo que é do meu entendimento às vezes luta contra aquilo que é do entendimento de Deus. Tem coisas que eu falo: Deus, eu não entendo, e quando eu não entendo eu calo. Quando eu não entendo, eu me submeto à vontade de Deus. Porque o apóstolo Paulo falou assim: há algumas obras que são de ouro, há algumas obras que são de prata, há algumas obras que são de palha, mas o fogo vai determinar qual é qual. Já viu pôr fogo em ouro? Já viu pôr fogo em palha? Quem já pôs fogo em palha sabe, né? Você tem um montinho de palha, você põe fogo assim, ó. Cadê o negócio? Então Jesus está falando para Nicodemos a respeito de um novo nascimento. E nós estamos iniciando um novo ano. Estamos começando a projetar algumas coisas para esse ano. Estamos começando a idealizar algumas coisas para este ano. Mas antes de eu projetar, de eu idealizar e de eu colocar no papel, eu preciso entender quem eu sou em Deus. Foi isso que Nicodemos foi perguntar para Jesus: Jesus, as suas obras são diferentes das minhas. Eu quero viver isso aí, o que o Senhor está vivendo. Como que eu preciso viver? Porque eu quero viver uma vida diferente. E Jesus fala: Nicodemos, passa pelo processo de morte, de novo nascimento, e você vai viver uma vida diferente. Os seus frutos serão diferentes, o seu linguajar será diferente, a sua postura será diferente. As pessoas que te cercam, você não vai precisar ficar falando para todo mundo que você é crente, você não vai precisar falando para todo mundo que agora você é cristão, porque o Cristo que está em vós começará a se manifestar, e você vai começar a gerar frutos que determinam de onde você é. Não fostes vós que escolhestes a mim, João 15,16, mas fui eu que vos escolhi, para que vades e deis resultado. Deu o que? Fruto. Sabe por que resultado não tem semente? Fruto tem semente. Então Jesus está falando assim: olha, eu te escolhi para que você gere fruto, e o seu fruto gere fruto, e o seu fruto gera o fruto. Não pode morrer em você. Nós falamos muito sobre isso e ouvimos diversas frases, que herança é aquilo que eu deixo para alguém, e legado é aquilo que eu deixo em alguém. Eu posso não deixar nada para minha filha, mas se eu morrer e ela continuar firme nos caminhos do Senhor, eu estou tranquilo. Eu posso não deixar dinheiro para ela, mas hoje eu fui orar no meu quarto para preparar a mensagem, e ela entrou com o caderno dela. Falei: filha, tem como você esperar lá fora? O papai vai orar. E Deus falou assim para mim: você vai privar tua filha do teu lugar secreto? Eu falei: não, filha, fica aqui. Só que aí eu ajoelhei na cama para orar, e ela ajoelhou do lado, e eu orei uns 3, 4 minutos, mais por causa dela. E eu acabei de orar, ela: amém. E eu com o papel e caneta na mão, e ela com o papel e a caneta na mão dela. Então, eu tenho que deixar um legado. E Jesus estava falando para Nicodemos: Nicodemos, a vida que você está levando é muito
periférica. A vida que você está levando consiste em coisas, em aparências. Isso é a natureza adâmica. Adão quis mostrar, Caim quis mostrar. Depois disso vieram homens que estavam mais preocupados em se mostrar do que ser. Quando Saul peca e Davi peca, o pecado de Davi, não me entenda mal, não tem pecadinho e pecadão, mas o pecado de Davi era muito maior do que o pecado de Saul. Qual foi o pecado de Saul? Deus falou para ele assim, através do profeta Samuel: mata todos. E Saul achou por bem trazer o rei de volta e os bois e as ovelhinhas. E Samuel chega e fala: Saul, eu estou ouvindo barulho de ovelhas, de vaca, de boi. O que está acontecendo? Não, é que eu achei aquelas vacas meio gordinhas, dá um bom churrasco. Então achei melhor não sacrificar. E o rei que está ali? Não, então, pacto diplomático. Samuel olha para ele e fala assim: o Senhor te rejeitou. Pelo quê? Por uma desobediência, por uma ordem que Deus deu e ele desobedeceu. Agora Davi foi lá, no tempo que os reis saíam para a guerra, Davi fez o quê? Ficou acordado, foi dormir, assistir sessão da tarde. Aí Davi está passeando lá e vê Batseba tomando banho e fala: opa, aleluia, bonita vizinha, né? Que era vizinha, morava a 50 metros do palácio dele. E Davi fala assim: mande trazer Batseba. Depois você lê o livro Urias, fala dessa história. Aí Batseba vem, deita com Davi, fica grávida. Davi tenta encobrir o erro e manda matar Urias, esposo de Batseba. Olhando nossa mente humana aqui, qual é o pecado maior? O adultério, a traição, a mentira, a morte? Ou só ter poupado a vida de um rei e de uns boizinhos? Sabe qual foi a diferença? É que Samuel chegou para Davi, para Saul e falou assim: o Senhor te rejeitou. Ele falou: não, mas não conta para ninguém. Me honre diante das pessoas. Depois eu me vejo com Deus no secreto. Mas não deixa ninguém saber que eu pequei. Não deixa ninguém saber que eu errei. Me honre. Eu quero manter a minha autoimagem. Sabe o que Davi fez? Natan, outro profeta, chega para Davi, fala assim: então Davi, pô cara, você tem uma Mercedes, uma Range Rover, você tem um Volvo, pô, você foi e pegou logo o Fusquinha do vizinho? E Davi fala o quê? Davi, meu irmão, cai de joelho, começa a orar e fala: Senhor, eu pequei. Depois você lê o Salmo 51, é o Salmo de arrependimento de Davi. Davi não questionou, Davi não interpelou, Davi pôs o joelho no chão e falou: Deus, eu pequei. Porque argumento é da mente adâmica. Quem se argumenta muito, quem se justifica muito, foi isso que aconteceu com Adão. Quando Deus chega para Adão e fala assim: Adão, cadê você? Cadê você, Adão? Por onde você anda, Adão? Aí Adão está lá assim, ó: oh Deus, estou aqui. O que aconteceu, Adão? Estou pelado. Ué, mas onde você estava pelado? Estava andando comigo? O que aconteceu? É que eu pequei, Deus. Mas deixa eu me justificar. Vou me justificar. Quem se justifica não se explica. Não, peraí, Deus, foi a mulher que o Senhor... Eva, cadê você? Aí Eva aparece: ai Senhor, estou aqui. A gente tem que fazer algumas vozes, né? É teatro isso. Ai Senhor, estou aqui. Em casa eu faço Bob Esponja o dia inteiro. Ai, estou aqui. O que aconteceu, Eva? Ai Senhor, foi a serpente. Não resisti. Mostrou aquela Vitor Hugo, cartão de crédito estourando. Não resisti. Deixa eu dizer uma coisa para você: a serpente não conduziu Eva ao pecado. A serpente expôs o que estava no coração de Eva.
Ela só falou assim, ó, tem algo ruim no teu coração, eu vou pôr para fora. Quer ver? Começou a cutucar Eva. Vai, olha lá. Eu sei que você quer comer, Eva. Vai lá, Eva. Eu sei que você quer pegar. Vai lá. A serpente não levou Eva a pecar. Ela só cutucou algo que já estava para se externar dentro de Eva. Então é isso que Jesus está falando. Olha, Nicodemos, você vive dentro de uma cultura religiosa que importa mais a aparência do que quem realmente você é. E no meu reino esse não entra. Eu não estou nem aí para a roupa que você usa, eu não estou nem aí para a Bíblia que você tem, eu não estou nem aí para o relógio ou para a casa que você tem. Eu quero saber quem você é. Porque a transformação não começa de fora para dentro, mas de dentro. A boca fala o que está cheio o quê? Está cheio o coração. E aí Nicodemos começa a falar, pô, e aí? Aí Jesus fala para ele assim, olha, todo que é nascido do Espírito é levado e conduzido por quem? Vamos ler aí. O vento sopra onde quer, versículo 8. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é o quê? Ou seja, por que a serpente conseguiu conduzir Eva a algo errado? Por que a serpente conduziu Eva ao pecado? Porque a serpente tinha poder de persuasão? Não, porque a natureza de Eva já estava determinada dentro dela. A serpente só deu um empurrãozinho. A serpente fez assim, ó, vai lá, faz o que você tem que fazer. O que Jesus falou para Judas? Você lembra? Na ceia, Jesus está tomando a ceia. Aí ele fala, um dentre vós vai pecar, um dentre vós vai me trair. O que Jesus fala para Judas? Vai fazer o que tem que ser feito. Ou seja, vai fazer o que está no seu coração. Então Jesus está falando para Nicodemos, se não houver uma transformação no coração, de dentro para fora, você vai acabar fazendo aquilo que não é do meu reino. Ou seja, ou nós começamos a buscar a ter uma vida mais espiritual, ou nós vamos ficar olhando outros dando frutos. Vou falar, poxa, é Deus na sua vida, hein? Poxa, é Deus na sua vida, hein? Poxa, é Deus na sua vida, hein? Mas e na sua vida? Eu não quero viver de milagre dos outros, eu não quero viver de testemunho dos outros, eu quero ter as minhas experiências com Deus. Era isso que Nicodemos estava dizendo, Jesus, maravilhoso o que acontece através da sua vida, mas eu quero que isso aconteça pela minha vida. Eu quero orar e o cego se enxergar, eu quero orar e o paralítico andar. Ontem uma mulher pediu para fazer uma oração pelo esposo dela, e eu pus a mão em cima da enfermidade no meio de um aniversário. Porque não tem lugar. Eu sou espiritual e não tem lugar carnal e espiritual para quem é espiritual. Tudo é espiritual. O reino se manifesta não no lugar, mas aonde eu chego. Eu cheguei na igreja, aleluia, santo, 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 xaramanaia. Meu irmão, eu sou espiritual e o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram o quê? Sabe por que Jesus disse isso? Porque uma mulher estava falando para ele, Jesus, onde que a gente adora? No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Ele falou, não importa se é na igreja, se é no seu quarto, se é dentro do carro, não importa, o Pai está à procura de pessoas que manifestem o que está dentro. Lógico que orar num Volvo com ar-condicionado é melhor do que orar num Vectra. Porque eu não desmereço as bênçãos de Deus, entenda isso. Por que eu estou brincando assim? Porque a gente vai falar, então eu tenho que orar para ter só fusquinha. Não, pode ser aquele New Beetle. Não é isso que eu estou dizendo. É importante o lugar, lógico que é importante, mas não é isso que move o reino. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos,
Ó, deixa o vento soprar. Soprou. Ó, Nicodemos, o vento soprou. Porque quem é nascido do Espírito não precisa ficar perguntando para outro. Agora, como eu digo para os homens, para os maridos principalmente, ouve sua esposa, porque 90% ela está certa. Mas aí Jesus está falando para Nicodemos assim: olha, é um tempo da natureza adâmica morrer, Nicodemos. É um tempo de se manifestar o reino, e o reino está em vós. É tempo, abra sua Bíblia comigo aí no livro de João mesmo, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 31. Diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem aonde? Aonde? Se vocês permanecerem aonde? Fala forte. Diga assim: na minha palavra. Grave isso. Eu tenho que permanecer aonde? Na palavra. São verdadeiramente o que? Discípulos, meus discípulos, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36: se pois o Filho vos libertar, vocês serão o que? Verdadeiramente. Se Jesus ele fala duas vezes, conhecereis a verdade, e a verdade vai trazer uma libertação, ele está falando assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você me conhece, então a verdade agora passou a habitar em você, e agora você carrega a verdade. Você não fala a verdade, você carrega a verdade. Ah, eu só falo verdade. Mas você não tem que falar a verdade, você tem que viver a verdade. Ah, eu não minto. Aquele que fala que não mente já mentiu. Porque não é isso que Jesus está preocupado. Você acha que Jesus está preocupado com: ô Larissa, Eliezer está aí? Não, não está. Você acha que Jesus está preocupado com isso? Aí nós vamos buscando mais entendimento da palavra, né, pastor Daniel? Quer mesmo? Você acha que Jesus está preocupado em você falar assim: ai pastor, faltei no culto porque o pneu do carro furou? Aí mentira, você faltou porque estava assistindo Faustão mesmo. Mas você acha que Jesus está preocupado com essa mentira? Lógico que não. É a verdade que vivemos, não que falamos. É essa a verdade que ele fala. Se pois o Filho vos libertar, não é libertação de uma língua mentirosa também, mas de uma vida mentirosa. Ele fala assim: se você permanecer na minha palavra, eu sei, eu te conheço, eu sei que você vai dar umas escorregadas, mas eu sei também o grau de entendimento que você tem. Você já era para ser mestre, mas está aí ainda batendo cabeça. Já era para você ser professor de escola dominical, já ser líder de célula, já era para você ser pastor de igreja, mas está aí ainda sem fazer nada. Por quê? Porque não está vivendo a verdade. Por isso que na ceia ele fala: faça isso em memória, lembre-se do que eu fiz por você. E ele fala aqui para os judeus, para o mesmo povo que andava com Nicodemos: se vocês conhecerem a verdade e permanecer nela, você vai ver que vai trazer libertação. Algumas verdades, elas são para o tempo presente. Viver a verdade é eu não ter medo do que Deus tem para falar comigo. Viver a verdade é eu não ter medo de chegar tarde em casa e a minha esposa ficar achando que eu traí ela, porque eu vivo uma verdade dentro da minha casa. Você que vive uma verdade dentro da sua casa, você sabe disso. Talvez você já tenha deixado algum dia o documento do seu carro atrasado. Quando o documento do seu carro está atrasado, você passa no posto de guarda? E se é cara de pau de passar, fica: Senhor, cega o guarda, cega o guarda, cega o guarda. É assim ou não?
Eu sei que isso nunca aconteceu com você. Mas Senhor, eu vou dar a volta lá pela estrada do Nagal para sair lá depois do guarda já. Aí a hora que estiver chegando lá em Bertioga, eu colo na traseira de um ônibus, vou escondido e passei. Ou seja, se eu não estou vivendo uma verdade, eu me assusto com uma viatura. Sim ou não? É só uma ilustração, mas é verdade ou não é? A hora que escuta aquele agora, e a polícia está pedindo para você sair da frente. É isso que Jesus está falando, precisa habitar a verdade em você, e não é nos seus lábios, é no seu coração. Provérbios 4 diz assim: guarda o teu coração, porque dele procede a saída para a vida. E sai por onde? Aí o Jesus diz: sai por onde? A boca fala o que está cheio o quê? O coração. Então Cristo está falando: eu quero habitar aqui, ó, em você. Eu quero ser verdade na sua vida. Eu quero que você ande sem culpa. Eu quero que você ande de cabeça erguida, dizendo assim: eu não devo nada, a não ser somente o amor. Mas tem algumas áreas que eu sei que na minha vida precisam de libertação. Não acho que eu estou 100% liberto. A Bíblia diz assim que eu e você estamos num processo de morte. É processual. Agora deixa eu talvez refalar alguma coisa que eu já falei. Deus não revela o processo. Deus às vezes fala o que vai nos dar e não revela o processo. Sim ou não? Se Deus tivesse falado para José que ele ia passar tudo que passou, você acha que José queria ser governador do Egito? Não. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está acima dos processos. Deus interrompe o processo a hora que Ele quiser. Ah, eu tenho que passar isso porque é processo. Depende. Se Deus achar que está bom, ponto. Tem gente que está 500 anos no processo. E aí, irmão, estou no processo. Pô, mas que processo longo é esse que não acaba? Não, estou no processo. Ah, Deus não me ama. Por quê? Porque eu tenho que viver o processo. Mas Deus é Deus de tudo. Deus é Deus do palácio, como Deus é Deus da casa. Deus é o Deus que pode intervir ao longo de um processo. Como? Com a sua justiça e verdade. Não foi o que a gente estava falando aqui na vigília, na sexta-feira? A verdade é Cristo manifesta em mim. A verdade não são palavras. Porque palavras, elas passam. Palavras, elas se perdem no vento. Agora frutos permanecem. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Nicodemos, eu preciso que você entenda uma coisa. Quem é nascido do Espírito, Nicodemos, dá fruto. Dá fruto mediante a árvore. João capítulo 15. O pai é o agricultor, eu sou a videira, e você é o que? Ramo. O fruto dá por meio dos ramos. Pelos frutos você vai conhecer a árvore. Pelo fruto você conhece quem é do Espírito. E porque nós precisamos entender uma coisa, que nós estamos iniciando um ano. Traçamos muitas coisas já para 2019. Você já começou a traçar as coisas para 2019? Sim ou não? Mas se algo não acontecer aqui, não vai acontecer lá. Se algo não começar dentro de você, no papel, acho que é o pastor Daniel que às vezes fala isso, papel aceita qualquer coisa. Ah, no papel eu posso falar assim, ó, eu vou ter um carro de 1 milhão. O papel vai falar assim, ó, não escreve isso. Vai falar? Não. Mas o que eu estou fazendo para que isso aconteça? É isso que Jesus está falando. Viva a verdade. A verdade tem que trazer em nós libertação. Libertação aqui, libertação aqui, libertação aqui, libertação aqui, libertação aqui, libertação aqui. Os olhos são o quê? A candeia do corpo. E Jesus estava falando assim, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês vão começar a desfrutar de um tempo grandioso.
Se vocês permanecerem na minha palavra, e não é na Bíblia, permanecer na Bíblia, agora eu vou andar com a Bíblia embaixo do braço. Eu permaneço na palavra. Li a Bíblia inteira, glória a Deus, irmão. Faça esse plano de leitura. A Stephanie até colocou no grupo do louvor, né? Essa Bíblia aqui, eu ganhei essa Bíblia, olha que da hora, ó. Leãozão, né? Não sei porque, eu tenho uma admiração por leão. Essa Bíblia aqui tem um plano de leitura em 90 dias. Para você conseguir ler a Bíblia em 90 dias, você tem que ler 45 minutos por dia. Estou aí no desafio. Mas não é isso. Eu posso ler a Bíblia 300 vezes. E não é isso que Jesus falou. Jesus falou assim: se a verdade estiver em vós, a verdade vai trazer libertação. Era isso que ele falou para Nicodemos. Nicodemos, a verdade que precisa se manifestar não é a verdade do pecado. A nossa mente adâmica acha que o quê? Ah, Deus traz a verdade. A gente estava até falando isso aqui na vigília. Ah, é o irmão que estava em pecado, trouxe a verdade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos. Eu já estou encerrando com esse Salmo 85. Foi o texto que Deus me deu aqui na vigília. Olha que interessante. O louvor já pode subindo já. Salmo 85. Diga assim comigo: a verdade tem que estar em mim. Eu carrego a verdade, não falo a verdade. Amém? Eu carrego. Eu não falo. Carregar a verdade é onde eu estou. Eu carrego. E eu não falo nada, mas ela está comigo. Eu não sou um casal de Facebook. Você não pode ser um casal de Facebook. Um dia eu estava numa festa e tinha uma jovem, eu não me esqueço dessa cena. Tinha uma jovem num canto, toda emburrecida. Estava assim, ó. E lá, assim com o celular, né? Daqui a pouco ela foi tirar uma selfie pro Instagram. Sei lá, pro Facebook, pra onde foi a selfie. Ela tava assim, ó. Ela fez assim, passou um batom e eu só olhando. Daqui a pouco ela fez assim, pá! Depois eu cheguei em casa e entrei no Instagram dela. Tava lá assim, dia feliz. Eu falei, onde? A pessoa tá empurrada no canto. Tava jogada às traças. Tava lá assim, não quero papo com ninguém. Tô aqui. Uma foto no Facebook, tava lá assim, ó, dia feliz. Não é essa a verdade que Jesus está falando? Jesus está falando assim, ó, tira uma selfie lá você acordando. Tem coragem? Vamos, irmão. Essa semana quem tem coragem? Abriu o olho, tira a selfie e posta. Ah, pastor, tá amarrado, você vai queimar meu filme. Você está preocupado com o quê? Com o tanto de comentário elogiando a sua foto? Ou a verdade que você carrega? É isso? Qual é a verdade que você entende que é verdade? Salmo 85 diz assim, versículo 10. Peraí. A graça e a verdade se encontram, a justiça e a paz se beijam. Da onde que brota a verdade, diz aí? Da terra brota a verdade, porque no céu a verdade já é estabelecida. A verdade não precisa nascer no céu, porque lá já é verdade. Ele está falando assim, da terra, daqueles que são terreno, a verdade precisa brotar. Dos céus e a justiça baixa o seu olhar. Olha que lindo, é poético os filhos de Corá escrevendo esse salmo. A justiça fala assim, poxa, tem verdade? Gostei. Pô, vou até me curvar diante da verdade que você está vivendo. E diz assim, da terra brota a verdade, dos céus a justiça abaixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante do Senhor, cujas pegadas Ele transforma em caminhos. Olha o que diz aí, preste atenção, já estou encerrando. A verdade brota da onde? Da terra. Quando a verdade brota da terra, a justiça
Inclina o seu olhar. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14. Se o povo que se chama pelo meu nome se orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, descerei, sararei a sua terra, perdoarei os teus pecados. Versículo 15. Porque agora estão atentos os meus olhos e abertos os meus ouvidos à oração que se faz nesse lugar. Ou seja, quem é a justiça? Deus. Aonde manifestamos a verdade? Em nós. Quando a verdade se manifesta aqui, Deus desce da terra e fala assim: estamos junto. Se a verdade não brota, a justiça não se manifesta. Se a verdade não nasce, a justiça continua onde está. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus. E o quê? E sua justiça. Estávamos falando isso aqui na vigília. A justiça de Deus não é: a Débora tem um carro bonito e eu tenho um Vectra. Está injusto, hein, Deus? Ó, o pastor Andy tem um carrão e eu tenho um Vectra. O senhor está injusto, hein, Deus? Não é essa. Essa é a justiça adâmica. É a justiça da minha alma. Agora a justiça de Deus, Senhor, que aquilo que é justo no céu seja justo na terra. Mas só vai acontecer isso quando a verdade brotar. Põe a mão aí no seu ventre, diga assim: verdade brota. O que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, você precisa nascer de novo, precisa morrer. O que há em você, a natureza que há em você precisa morrer. É se calar quando tem que se calar. É quando alguém perguntar se você votou no Bolsonaro, você põe um sorriso na cara e fala. Quem estava aqui domingo passado eu contei, né? Por quê? Eu sou dominado pelo Espírito. Eu tenho vontade de pecar, meu irmão, todo dia. Quero confessar o pecado em público e está gravando. Todo dia eu tenho vontade de pecar. Todo dia. Tem mais alguém que tem vontade de pecar todo dia? Filma aí, Geraldo, pelo amor de Deus. Mas a minha natureza não é adâmica, a minha natureza é Cristo. Eu carrego uma verdade. Amém? Que nós possamos manifestar a verdade que carregamos. Cada um só manifesta aquilo que lhe é gerado em si. Então que nós possamos manifestar o Cristo que está em nós. Quem se justifica, quem tem muito argumento, às vezes eu vou conversar com alguma pessoa, a pessoa tem 500 argumentos. Mas por quê? Irmão, por que você fez isso? Não, pastor, que você não sabe, é que, sabe o que tem que fazer? Igual Davi. Senhor, eu pequei. Verdade, Deus. Pequei, não tenho o que falar. Adão ficou lá meia hora. Deus, senta aí, eu preciso desenhar para o Senhor. Deixa eu contar, a serpente não é qualquer uma não. Sagaz, esperta, me pegou. A única coisa que Deus queria de Adão não era nem que ele chamasse Eva, porque quem responde pela minha casa diante de Deus sou eu, o sacerdote da casa. Adão falou assim: amor, isso é com você. Frouxo. E aí a Eva viu o quê? Eu? Se nem meu marido assumiu, eu tô fora. Foi a serpente. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Para esse ano 2019, poucos argumentos, mais oração. Agora não é aquela oração: Deus mata a mulher do banco que me afrontou. Que aquela mulher perca o emprego por aquela afronta. Ela não conhece a mesma verdade que eu conheço. E irmão, sabe por que eu li esse texto? Porque essa verdade, essa palavra está sendo liberada na nação. Por isso que é tempo de parar de cantar palhacinho de brinquedo e é tempo de falar da verdade da palavra de Deus. É tempo de parar de brincar. Eu estava falando aqui, a Ana Paula veio me perguntar a respeito na vigília. Eu tive uma visão aqui na vigília de 4 anjos com espada de fogo parado aqui onde o Mário está. Cuidado aí, Mário, está bem perto. Com uma espada parado. Sabe o que é anjo com espada de fogo na Bíblia? É juízo.
Um anjo com espada de fogo na mão, ele não vem para brincar de flamejar, de rodar, não. Ele vem para cortar a cabeça como cortou de Ananias e Safira. Porque a mentira não prevalece num ambiente de verdade. E o anjo com espada de fogo não é aqui na igreja. A igreja é só um símbolo do nosso quintal, mas é na nação. A corrupção está caindo por terra, o juízo de Deus está nessa nação. Ou nós como igreja manifestamos a verdade, ou o que está acontecendo no governo? O juízo de Deus. Aqueles que roubaram milhões e milhões, eu vou ficar quieto, nunca ninguém vai saber, estão todos presos. O que comia caviar ontem está comendo bandeco na prisão. Ah, foi o Sérgio Moro que fez isso? Não, é o juízo de Deus. Então se coloque em pé para nós orarmos. Diga assim: eu preciso manifestar a verdade. Eu sei que não é uma palavra muito sorriso, né? Mas irmão, eu quero em nome de Jesus te encontrar em dezembro de 2019, você dizendo assim: pastor, sabe aquela lista lá? Pô! Agora deixa eu dizer a respeito da lista. Nós tivemos aqui um cesto de pedido de oração. Quem colocou o pedido de oração aqui dentro? Levanta a mão, você colocou. Diga obrigado, Deus. E na vigília, Deus mandou colocar esse pano no cesto, lacrando. Falou assim: quem colocou, colocou. Quem não colocou, não coloca mais. Crê em Deus e estareis seguros. Crê nos seus profetas e prosperareis. E Deus falava assim que quem crê nos profetas desse tempo vai prosperar. Então que nós possamos, e não pode mais colocar pedido aqui dentro, nós vamos orar depois. Nós precisamos manifestar uma verdade que está em nós. Qual é a verdade que nós estamos manifestando? Qual é a verdade que você manifesta no teu trabalho? Sabe, a ministra da família, ela disse na Globo: sou crente, terrivelmente crente, e não vou negar quem eu sou. Porque não é a pastora que vai governar, é a advogada, é a responsável pelos direitos humanos e tudo isso. Mas eu não posso negar a verdade que eu carrego. Michele Bolsonaro está manifestando a verdade que ela carrega. Alexandre manifesta a verdade que carrega. E você, qual é a verdade que você carrega? O que você está manifestando? O que você está manifestando? Assim como Nicodemos perguntou para Jesus. Jesus falou assim: Nicodemos, deixa eu dizer, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. E aquele que nasce do Espírito é conduzido por Ele, e vai para onde o Espírito conduzir. Que nós possamos manifestar a verdade de Cristo aonde nós colocamos o nosso pé. Não por uma camiseta que vestimos, não por uma Bíblia que carregamos, mas pela verdade que expressamos. Todos que me ouvem serão salvos? Não. Então não se culpe, porque talvez ainda a sua família não conhece Jesus. Continue manifestando a verdade lá dentro. Pastor, mas eu me sinto acusada porque minha família ainda nem toda é cristã. Continue manifestando a verdade, porque vai chegar o tempo que eles farão que nem Nicodemos: vou lá quietinho, sem ninguém saber, vou numa igreja porque eu preciso da verdade, porque minha mãe carrega uma verdade, meu pai carrega uma verdade, meus filhos carregam verdade, eu quero carregar essa verdade também. Vamos orar, que você possa manifestar em você e através de você essa verdade. Que sejamos assim como Nicodemos, homens que fluem segundo, assim como Jesus falou para Nicodemos, fluem segundo o Espírito Santo os conduzir. Põe a mão no teu coração, diga: Senhor,
Pai, em nome de Jesus, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Coloque a mão sobre o teu coração.